Olá, pessoal. Bruno, boa noite, paz do Senhor. Você tá me ouvindo bem? Dá pra você me ouvir direitinho? Você me ouve bem? Se você estiver me ouvindo bem, por favor, me dá um toquezinho pra eu saber. Deixa eu ver aqui que eu não tô vendo. Pessoal, boa noite a todos. Eu sei que eu não avisei. Dá pra ouvir então, Bruno? Que bom. Depois de um longo e tenebroso inverno, cá estou eu novamente para falar com vocês, para voltar às nossas aulas, para voltar aos nossos preciosos ensinos. E é muito bom. Deixa eu pôr meu óculos para eu enxergar aqui. Fredson, paz, Fredson, boa noite. Bruno, o resto eu consigo ver. Dá um oizinho aí quem tá aí, para que eu possa saber que você tá aí. E a gente vai voltar, tem muitas novidades essa semana. A gente tá voltando com muitos ensinos. São Luís do Maranhão, que bênção, Fredson. Não conheço o Maranhão ainda, mas um dia, se Deus quiser, conhecerei. E a gente tá voltando, tô voltando agora, e cheia de novidades, cheia de ensinos para vocês. A gente vai ter a semana toda aí vários tipos de leitura com vocês, de ensino, e espero que vocês estejam aqui comigo, vai ser uma honra muito grande. Pastora Vanessa, boa noite, paz, Deus abençoe. Então vamos lá, hoje a gente vai começar, vão ser 3 livros na semana. Eu vou explicar muito bem para vocês, para que a gente possa fazer as coisas bem organizadinhas. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Para que a gente faça as coisas bem organizadinhas. Deixa eu ver quem tá aqui. Guiomar, Júnior, Joabson. Sejam bem-vindos. Boa noite, paz. Shalom de quem é shalom. Graça e paz de quem é graça e paz. Amém? Então, nós vamos ter três quem tá aqui? Paraíba. Santa Rita, na Paraíba. Que bênção. Maranhão, a Ilha do Amor. Ai, que lindo. Um dia, se Deus quiser, vamos estar na Ilha do Amor, na Paraíba. Eu amo o Brasil todo, eu amo todo canto, eu tenho rodinhas nos pés. Coisa que mais me alegra na vida é conhecer pessoas, é encontrar pessoas e falar de Jesus, falar de Deus, das coisas do Senhor. Então, nós vamos fazer, durante a semana, vamos ter 3 estudos que eu quero passar para vocês, que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero que vocês tenham o discernimento e a fome de aprender. Não sei se vocês são como eu amo aprender, eu amo as coisas do Senhor. É muito bom crescer em graça, mas também é maravilhoso crescer em conhecimento. O conhecimento te dá discernimento das coisas do Senhor. Muitas vezes a gente cresce muito em graça, em unção, e sabemos que a unção despedaça os julgos, a unção capacita para o ministério, a unção capacita para o reino. Mas quando a gente cresce em conhecimento, a gente aprende a ter um feeling mais específico, algo mais especial. E eu quero muito, eu sempre digo, quão bom seria se todos vocês tivessem essa mesma fome, esse mesmo desejo, esse mesmo entendimento que eu tenho, essa fome que eu tenho de aprender sempre, constantemente aprendendo, constantemente lendo, buscando. É importante você ter literatura cristã na tua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa, maravilhosa, sobrenatural. É o que de mais precioso eu tenho na minha vida. Tudo que eu tenho é a palavra do Senhor. E eu tenho uma vasta coleção de Bíblias, que eu sou uma colecionadora da palavra de Deus. Não é só uma faminta, mas eu aprecio cada tradução, cada lançamento. Sou muito apaixonada pela palavra de Deus.
E a palavra de Deus é tudo que eu tenho de mais precioso e importante. E eu quero que você saiba que isso é muito poderoso na tua vida. A Bíblia que eu tenho usado ultimamente é essa aqui. É a Bíblia Apostólica. Essa Bíblia é uma Bíblia que durante muito tempo eu quis adquiri-la. Mas eu não tinha fundamentos apostólicos ainda para ter. Como eu não tinha o apostolado ainda, eu não tinha o porquê de eu ter essa Bíblia. Porque os estudos dela são bem específicos, apostólicos. Então, aprove o Senhor que eu tivesse o apostólico agora na minha vida, de um ano para cá, né? Para quem me conhece sabe. E então eu adquiri a Bíblia Apostólica. É a primeira Bíblia Apostólica do mundo, essa Bíblia. Eu não sei se ela é tão fácil de encontrar, porque ela já foi lançada há alguns anos e eu soube que ela não estava sendo vendida mais. Mas eu acho que você ainda encontra no site da Igreja Renascer e tem anotações do apóstolo Estevão Hernandes. Vou dizer para vocês, essa Bíblia é fantástica e eu tenho usado ela ultimamente. Então, junto com a palavra de Deus, uma boa Bíblia, de acordo com aquilo que você entende da palavra. Por exemplo, eu tenho a Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem é uma linguagem mais contemporânea, é uma linguagem mais... Eu brinco, eu falo que é uma linguagem tapa na cara, porque ela não faz rodeios, a mensagem. Ela fala, se você não entendeu ainda nenhuma Bíblia na sua vida, leia a Bíblia Mensagem. Você não vai ter dúvidas mais nenhuma do que o Senhor está falando com você. Porque ela é poderosa, ela é maravilhosa. Mas ela não é, assim, uma Bíblia teológica. Ela não é uma Bíblia para você... apóstolo Josias Mendonça, paz, seja muito bem-vindo, apóstolo, Deus abençoe. Então ela não é uma Bíblia muito teológica, mas ela é uma Bíblia de devocional, para você ter o seu tete a tete com o Senhor, o seu particular com Deus. É a Bíblia do lugar secreto, sabe? É a Bíblia do lugar secreto, onde você tem ali o seu devocional diário, o seu particular com Deus, e essa Bíblia é mais voltada para isso. Mas ela é muito importante, caso você não entenda alguma coisa, você busca nela. E junto com tudo isso, eu trago comigo a literatura cristã. Que são o quê? São os livros que eu leio, que eu estudo, porque tem gente que tem livros, né, e as pessoas não gostam de... eu não rabisco meus livros, eu não rascunho meus livros, minhas bíblias. Eu sou daquelas que é tudo rabiscado. É tudo rabiscado, é tudo grifado, é tudo... Minhas bíblias é um colorido só, meus livros também. Eu faço questão de comer, de me alimentar profundamente de cada palavra, de cada ensino, de tudo aquilo que os grandes e muito bons escritores têm para passar pra gente. Que muitas vezes a gente não é a nossa área, a gente não entende muito, mas através dessas literaturas cristãs a gente tem tido uma gama muito vasta de entendimento e de conhecimento. Apóstolo Elias Cândido, boa noite, meu irmão, paz, Deus abençoe. Pastor Joshua Daniel, I'm so sorry for your loss, Daniel. My condolences for your loss, your dad. I'm so sorry. Então, com isso, com essa minha fome, com essa minha vontade que você também a tenha, que você também aprenda, que você também tenha essa vontade, como sempre, eu decidi voltar, depois de um longo e tenebroso inverno, e eu voltei para a gente fazer 3 livros para começar. Vamos fazer 3 livros, que é a continuação do Desígnio, Dr. Mark Murdock, que é um livro maravilhoso, vocês sabem. É assim, depois da Palavra de Deus, ele é meu livro de cabeceira. E o segundo livro, que é o que a gente vai falar sobre ele hoje, que é esse livro aqui, é As 3 Coisas Mais Importantes de Sua Vida, que é algo muito poderoso. Caso você ainda não saiba o que é prioridade na sua vida cristã, eu vou te ensinar agora. E o terceiro livro é a continuação para as meninas
para as minhas amigas de 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível, que é um livro devocional que a gente faz, que a gente lê aqui sempre, que a gente estuda juntas e que é de grande edificação. Eu sempre falo que ele não serve só para meninas, para mulheres, mas ele serve para os cristãos, para os servos de Deus em geral. Toda pessoa que traz consigo um princípio de honra, de subservência, um princípio de servir, de querer honrar, que é algo muito poderoso. Eu sempre digo que a honra, a lealdade são tesouros preciosos na vida. Feliz daquele que sabe honrar, que sabe ser leal, que tem um espírito de servo. Esse tem um galardão especial no céu. Então vamos ter esses 3 livros para começo e depois, mais para frente, a gente vai seguindo outros livros. Tem um livro muito importante que eu quero estudar com vocês, chamado A Recompensa da Honra, do John Bevere. Esse livro é um dos livros mais espetaculares que eu já li na minha vida, sobre o princípio de honra. Muitas coisas não acontecem na sua vida, talvez porque você está alterando um pouquinho a honra, quem você tem honrado, quem você tem deixado de honrar. Você pode estar honrando as pessoas erradas, desonrando as pessoas certas. Então é muito importante que você saiba. Laércio Júnior tá no Amazonas, né, Júnior? Tá aí em Parintins, Amazonas. Era para eu estar aí. Agora era para eu ter viajado dia 25 para Manaus, mas devido à pandemia, enfim, tá bem grave lá. Então eu tive que cancelar por hora a minha viagem, mas quem sabe agora, ano que vem, eu finalmente conheça Manaus, Amazonas, vai ser uma honra muito grande. Lennon, amigo querido, mano do coração, boa noite. Graça e paz, Deus te abençoe, viu? Sou muito grata a Deus pela tua vida, pela tua lealdade, pela tua amizade. Você é um amigo muito querido. Mas sem mais delongas, né? Vamos começar aqui. Já falei, né? Esse livro, As 3 Coisas Mais Importantes da Sua Vida. Um livro da editora Central Gospel, do Dr. Mike Murdock. E é um livro que fala das 3 coisas que você deve ter como fundamentos na tua vida. E quais são essas 3 coisas, apóstolo? É simples, eu vou te dizer já de cara para não fazer suspense. As 3 coisas mais importantes na sua vida são o Espírito Santo, o seu desígnio e a sua semente. Esses 3 preciosos tesouros do céu são os responsáveis pela história da tua vida, pelo teu destino, pelo teu caminho, pela tua estrada. Se você não tiver um conhecimento dos 3, entender os 3 e saber em cada área o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, você vai ter um destino, uma história muito linda. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Então vamos começar com esse livro logo, né? Pra gente começar. Eu vou lendo aqui, não tenho. Vamos ler 2, 1 capítulo. Vamos deixando levar, vamos ver aqui como é que vai a leitura, tá bom? Então, capítulo 1, o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é muito forte pra mim, é muito especial. Porque nada da minha vida tem mais valor, importância, prioridade, e nada tem mais poder na minha vida do que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Tá desfocando, Lennon? Será que é a conexão? Ou sou eu que tô fazendo muito assim? Eu vou ficar um pouquinho mais afastada para ver se melhora, tá bom? Aí se tiver, você me fala, tá? Bom, vamos lá. O Espírito Santo é algo, particularmente, é algo muito, muito especial para mim. Muito importante, que vem desde do início do meu ministério, há quase 11 anos atrás. O Espírito Santo é o carro-chefe que comanda a minha vida. É aquele que me guia, que me direciona, que me orienta, que me acalma, que me consola, que me conforta. Nos piores momentos da vida,
Quando você pensa que tudo está perdido, tudo está no fim, acabou. O Senhor envia o teu Espírito, o Espírito Consolador, para secar as nossas lágrimas. E realmente, o Espírito Santo é uma pessoa. Não veja o Espírito Santo como um ser. O Espírito Santo não é um ser. Ele não é algo não palpável. Ele é tão real, já diz Benny Hinn e Kathryn Kuhlman. Ele é tão real quanto eu e quanto você. O Espírito Santo, ele é poderosíssimo na presença. Quando a presença dele é forte, quando você está num grau de intimidade muito violento com o Espírito Santo, é algo tão sobrenatural que eu tenho certeza, vocês, meus amigos que estão aqui, meus irmãos, que as maiores experiências que vocês tiveram nas suas vidas foram com o Espírito Santo. Eu tenho certeza absoluta. Se eu for perguntar aqui cada um qual foi a maior experiência que vocês tiveram, eu tenho certeza que vocês vão dizer que foi uma presença, uma experiência, algo com o Espírito Santo que vocês tiveram. Então, isso é a base desse alicerce da obra de Deus que nós estamos construindo na terra. Porque somos nada mais do que pessoas, construtores do Senhor, do reino, que viemos para fazer uma obra. Mas tem que ter um alicerce, tem que ter um fundamento, tem que ter estacas firmes, dignidade, caráter, obediência, retidão, domínio próprio, bondade. E também tem que ter discernimento. Esse discernimento que quem traz é Ele. É o nosso melhor amigo, é o Espírito Santo. Aquele a quem você conversa todos os dias. Eu tenho ele aqui sentado comigo todo dia. E eu falo, a gente conversa, a gente dialoga. E é uma honra muito grande ser chamado amigo de Deus e poder ouvir os segredos do Senhor através do Espírito Santo. Isso é algo pessoal meu que eu tô dizendo, não é no livro. É só uma experiência minha pessoal. Tamires, boa noite. Deus te abençoe, minha amiga. Boa noite. Então, vamos lá. João 14:16 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo não é um vento, um fogo ou pomba. Jesus sabia disso, tanto que Ele declarou: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele não é uma coisa, ele não é nem uma coisa e nem meramente uma presença. O Espírito Santo não é uma mera presença ou uma coisa. Ele é uma pessoa que tem uma presença e uma força divina emanando dele. O problema é que as metáforas e símbolos usados na palavra para representar o Espírito Santo podem ser mal interpretados às vezes. Distorcidos, isso confunde muita gente, acaba confundindo muita gente. Aí o Dr. Mike diz assim no livro: Certa vez, a esposa de um pastor me disse, referindo-se à atitude de outra senhora: Ela é muito espirituosa. Outro amigo, por sua vez, fazendo alusão ao ambiente, à sensação agradável de estar entre aqueles irmãos no templo, comentou: Eu amo o espírito dessa igreja. Contudo, o Espírito Santo não é uma atitude ou uma sensação. Ele é uma pessoa que fala, pensa, planeja, incrivelmente brilhante e articulado. Isso é maravilhoso, eu amo isso. Ele é a voz de Deus para nós. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante e uma honra inenarrável sermos chamados amigos de Deus. Porque quando você é chamado amigo de Deus, você tem a honra e o privilégio de ouvir o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida. Um dos textos bíblicos que faz referência a isso é João 16:13, que diz assim: O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E só uma pessoa pode falar, ter vontade, mente e propósitos. Já é uma presença ou uma sensação? Não. Então o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo.
Se você conversar com o Espírito Santo, ele não vai falar de si mesmo para você. Mas você já viu aquela frase? Eu já li por aí no Facebook e eu aplico ela agora. O que os olhos não vê. Essa frase implica para profetas, para pessoas em Deus. O que os olhos não vê, o Espírito Santo me mostra. Isso tem sido uma realidade muito grande na minha vida. Muito grande. É bom, mas você tem que estar preparado. De coração, de espírito, de alma. Porque nem sempre você vai querer saber o que você sabe, ouvir o que você ouve e ver o que você vê. Mas assim é o ofício de um profeta. É ter força, é ter resiliência, é saber se posicionar diante disso. Como eu li também aqui no Facebook, acho que ontem, tem que ter muita coragem para muitas vezes ser quebrado ao meio sem fazer barulho. E é mais ou menos isso o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É você muitas vezes ser quebrado ao meio com as coisas que ele te confidencia. Mas ó, você não diz nada pra ninguém. O tolo, ele lança a sua vida por aí, nas redes sociais, pras pessoas, pros amigos. O sábio vem aqui no lugar secreto, se prostra diante do Senhor e tem o particular com o Espírito Santo. É isso que faz toda a diferença na hora da resolução dos seus problemas, dos problemas da sua vida. Às vezes você tá agindo tomando atitudes que não condiz com o Espírito Santo. Por exemplo, confiar os teus segredos a outra pessoa que não seja ele. Confie os seus segredos somente ao Espírito Santo. Hoje em dia, eu sempre tive essa tese na minha vida, mas hoje em dia eu vejo ela muito mais real. Nossos amigos são nosso pai e nossa mãe. Depois do Espírito Santo, nossos amigos são nosso pai e nossa mãe. Ninguém mais nessa terra, ninguém quer mais a nossa felicidade, a nossa alegria, será leal a gente do que os nossos pais. Então, pensa nisso. Eu nem sei porque que eu tô dizendo isso, mas eu creio que tem alguém aqui que tá precisando desse ajustezinho na vida. Não exponha a sua vida para as pessoas desqualificadas para estarem nela. Qualifique as pessoas. E o bom de você caminhar com o Espírito Santo é que quando você não tiver forças para tirar as pessoas da sua vida, ele arranca com tudo. Dói muito. A gente fica triste, porque a gente tem coração, a gente é humano, mas a gente entende o porquê depois. E se você tem um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo, ainda que te quebre ao meio, você vai saber e vai entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Então você vai ter um discernimento maior, vai crescer, vai amadurecer. Isso amadurece demais. Essas experiências com o Espírito Santo, de você não ter forças de arrancar pessoas da sua vida, as pessoas erradas, e ele vir e arrancar você pelos cabelos da situação, ou essas pessoas da sua vida, elas machucam muito. Mas, por outro lado, elas fazem a gente crescer e amadurecer de uma maneira extraordinária, de uma maneira muito forte. E é bom para o nosso crescimento. É verdade, Leno. Por não compreender esses mistérios, a gente sofre, a gente apanha. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, né? E Ele sempre faz da maneira certa e sempre depois Ele tira, Ele remove e depois Ele mostra, olha filho, eu tirei por causa disso. E o Senhor te apresenta a razão pela qual Ele tirou. Isso que é o mais importante. Toda vez que alguém ou algo sair da tua vida, não se preocupa. O Senhor vai mostrar o porquê. No tempo dele. Ele vai mostrar o porquê. Pode ter certeza. Kátia, você tá aqui, Kátia? Kátia, parabéns, Kátia. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe, minha amiga. Que o Senhor te honre, te abençoe, te favoreça.
você é um grande exemplo de mulher de Deus para mim, viu? Eu tenho um respeito muito grande por você e tenho um carinho imenso pela tua família, você sabe disso. Pelo Davi, que é um tesourinho para mim. E abençoado seja o dia que o Senhor te fez para ser um exemplo, para ser um espelho e para ser uma verdadeira mulher de Deus, uma mulher virtuosa dos nossos dias. Que Deus te conserve assim e te abençoe muito nesse novo tempo, tá? Deus te abençoe. Vamos lá então, vamos seguir. Eu vou parando aqui, eu vou falando. As aves, por exemplo, não estão presentes no céu e são visíveis. As aves estão presentes no céu e são visíveis para nós. Entretanto, o Espírito Santo é muito mais que uma presença. Ele não pode ser visto pelos nossos olhos carnais. E não podemos resumi-los a uma sensação só porque podemos senti-lo. Assim como é certo dizermos que o aroma não é a comida de verdade, o mau cheiro também. O latido não é o cachorro e o grasno não é o pato. A presença do Espírito é apenas a evidência da sua presença. Não é porque você está num ambiente em que você está sentindo. Tem muita gente que só fala assim, não, eu só vou lá se eu sentir no meu espírito. E não é assim. A presença de Deus e a presença do Espírito Santo é por fé e não por vista. Eu não estou sentindo nada nesse momento. Mas eu tenho a mais plena convicção de que Ele está aqui de uma maneira tão real quanto a que vocês estão aí. E eu estou aqui com vocês, falando com vocês. A convicção que eu tenho de que Ele está aqui é tão real quanto isso. Porque eu creio por fé que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. O Senhor me prometeu na palavra que Ele estaria aqui. Amém? Como poucas pessoas sabem disso, elas deixam de discutir os seus problemas com o Espírito Santo e preferem acreditar que ele é uma nuvem silenciosa ou um vento recebendo tarefas de diferentes pessoas. Só que Jesus o identificou. Jesus identificou o Espírito Santo como um mentor. Olha que coisa linda. O Espírito Santo é o teu mentor. Existem muitos mentores poderosíssimos, maravilhosos na terra que o Senhor traz para as nossas vidas, para nos edificar, para nos fazer crescer, para nos fazer, sabe? Mas o maior mentor do mundo chama-se Espírito Santo. Jesus identificou ele como um mentor quando afirmou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Está em João 14, 26. O Espírito não é uma neblina, ele não é um vento, ele não é fogo, ele não é chuva. Ele não é uma pomba branca do batismo. Isso são as evidências da presença dele, mas não é a presença dele em si. São as evidências. Se o Espírito Santo fosse um vento, ele não poderia ser um mentor para um homem. Se ele fosse um pássaro branco, ele não poderia esclarecer os ensinamentos de Jesus para nós. Se o Espírito Santo fosse um pássaro, como ele ia instruir a nossa vida, o nosso espírito? Como ele ia nos aconselhar, nos esclarecer os ensinamentos de Jesus, nos dar a revelação da palavra? O Espírito Santo é representado por diversos símbolos, simplesmente para revelar os seus trabalhos, a sua natureza e as suas várias qualidades. Vejamos algum exemplo. O Espírito Santo pode entrar na sua vida como água, refrescando você. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Isaías 44, 3 e 4. Olha que versículo poderoso. Olha que versículo profundo e revelador, profético demais. Eu vou ler ele de novo para que você tome posse dele na tua vida e comece a decretar
a profetizar, a proferir bênçãos a partir de agora. Eu vou ler de novo. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Isaías 44, 3, 4. É muito lindo isso. Então, esse é o Espírito Santo que entra como evidência a água, refrescando a tua vida, tirando você da terra seca e te refrigerando com o frescor da água viva do Senhor. Paz, pastor José Belo, Deus te abençoe. Quanto tempo! Preparado para o casório mês que vem? Que Deus te abençoe, viu? Você, tua noiva, que vocês sejam imensamente felizes, abençoados, honrando um ao outro. Para mim, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tô falando aqui com o pastor José Belo, que vai se casar o mês que vem. E eu sempre falo que, para mim, ao meu ver, a honra, ela é muito maior do que o amor. É verdade, pastor. Eu fiquei um tempo por estratégia espiritual, eu fiquei um tempo afastada. Mas hoje eu tô voltando, graças a Deus. Então, eu acho assim, a honra, ela é muito maior que o amor. Porque eu vou entrar num assunto aqui que eu tenho que falar para vocês, não sei porquê. O versículo, Lennon, é Isaías 44, 3, 4. Quando você honra, você tem um amor racional, o amor inteligente. Porque o amor emocional, ele é volúvel. Um dia você tá bem, outro dia você não tá bem. Um dia você tá alegre, outro dia você tá mais triste, tá mais para baixo. E os sentimentos em relação à pessoa amada, quando você tem um amor emocional, ele vai sendo volúvel também. Agora, quando você tem um amor inteligente, eu acho assim, a gente escolhe amar. A gente não ama, a paixão vem. Quando você se apaixona, aquilo vem, sem você querer. Mas quando você decide amar alguém, você escolhe amar essa pessoa. E é isso que faz toda a diferença quando você escolhe amar. Porque vai se tornar um amor consistente. Você pode estar triste, você pode estar feliz, você pode estar doente, você pode estar saudável. Mas a tua mente, o teu intelecto, a tua inteligência resolveu amar aquela pessoa. E quando você ama aqui, pode vir a tempestade, o desnível que for, aqui vai estar sempre alinhado o teu sentimento. Então eu peço muito a Deus e oro, pastor José Belo, que a tua vida com a tua futura esposa seja assim. Um amor inteligente, um amor construtivo, forte, que não vai se abater diante de nenhum desnível ao longo da vida. Amém? Vamos lá, gente. Quando fala de amor, eu fico toda querendo ministrar. Mas vamos lá, vamos focar. O Espírito Santo pode entrar na sua vida como fogo, te purificando. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Olha que coisa poderosa! Conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos, capítulo 2, versículos 3 e 4. Fabiana, querida, minha amiga poderosa, linda, Deus te abençoe. Amo você, amiga. Que o Senhor te honre, te abençoe, te fortaleça, te eleve, mostre sobre ti a glória dele. As pessoas confundem. Quando se diz, o brasileiro tem muito disso, né? Quando a gente fala de exaltação do Senhor. Isso é para você, Fabiana. Quando a gente fala sobre exaltação do Senhor, muita gente confunde com ego. O Senhor vai te exaltar. Quando alguém profetiza, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te elevar. As pessoas já acham, já se vê num tapete vermelho, sentado num trono, sendo servido de joelhos. Tem nada a ver. Quando o Senhor fala de exaltação,
ele está falando da glória dele ser revelada de uma maneira sobrenatural através de você. Ele te exalta, transformando você num receptor da glória dele. Aí que vem a exaltação do Senhor. É quando nós somos instrumento da glória de Deus. Então, Fabiana, é para isso que o Senhor te levantou na terra. Para ser um instrumento poderoso da exaltação da glória de Deus na tua vida. E Deus vai te exaltar de uma maneira sobrenatural nessa terra. Eu não vejo uma mulher, eu vejo uma leoa poderosa. Eu vejo uma unção condensada sobre você, apostólica. E eu sei que um dia os meus olhos ainda vão contemplar as grandes maravilhas que o Senhor vai fazer contigo. Queira Deus que um dia eu esteja sentada ouvindo uma poderosa ministração sua. Vai ser uma honra para mim. E eu tenho certeza que esse dia vai acontecer. Porque no que depender dos meus joelhos dobrados pela sua vida, minha amiga, vai acontecer. Tem que acontecer. Deus te abençoe, viu? Te amo. Pastor Milton, paz do Senhor, meu amigo. Como é que tá? Vamos lá. O Espírito Santo pode entrar como fogo. O Espírito Santo pode se mover repentina e rapidamente na tua vida, como um vento. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu acho que essa é uma das manifestações mais poderosas da glória de Deus. Que é esse versículo, quando veio do céu um som como de um vento impetuoso. Aleluia! E encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2. Nossa, perdi tudo aqui agora. Vocês estão me ouvindo ainda? Vocês ainda estão me ouvindo? Ou não? Por favor, me digam, porque caiu tudo aqui, eu vou ter que pegar. Deixa eu ver se eu acho. Ah, achei. Deixa eu ver. Vocês podem me ouvir? Hein? Ah, ótimo, Kátia. Obrigada. Caiu tudo aqui. Quando eu falei do vento impetuoso, o vento veio. Atos 2:2, viu, gente? Esse versículo do vento impetuoso. O Espírito Santo pode agir da forma que você precisa. Ele pode vir como um gentil, olha que coisa linda. O Espírito Santo pode vir como um gentil alimentador. Que lindo isso. Assim como uma mãe alimenta a sua criança faminta e dependente dela. Ou o Espírito Santo pode vir como um conselheiro brilhante e articulado, quando você estiver enfrentando uma decisão muito difícil. Existem situações na nossa vida que o Espírito Santo não pode ser doce, e nem um vento, e nem o fogo, e nem a água. O Espírito Santo tem que ser articulador. Por que o Espírito Santo tem que ser articulador? Porque o diabo é sujo, sorrateiro. O diabo joga com a gente. E se a gente não tiver a ajuda, o discernimento e a ajuda do Espírito Santo para articular uma situação que você está enfrentando, ele vai vencer. Ele vai vencer. Então o Espírito Santo é articulador. Ele tem que ser preciso na tua vida, muitas vezes, para que você possa ter um mapa da tua situação. Às vezes dói. Às vezes dói. Eu vou dizer para você, eu passei por isso há alguns meses atrás e é doloroso. É doloroso. Mas foi necessário. O Espírito Santo, quando ele dá um mapa de uma situação. Júlio, Shalom, boa noite. Como vai o pessoal aí de São Carlos? Que saudade de vocês.
Espero que estejam todos bem. Deus abençoe vocês, eu amo muito vocês. Nossa última ministração lá foi poderosa, né, Júlio? Meu Deus, uma das mais poderosas de toda a minha vida. Eu nunca mais vou esquecer o que Deus fez naquela noite. Então, o Espírito Santo, ele vem articulado. Para quê? Para que você tenha uma clareza muito grande para que você possa não jogar a sua vida no buraco. Então, ele tem que ser articulador. O Espírito Santo também pode atuar como médico dos médicos. Glória a Deus. Trazendo cura para quem estiver ferido e atormentado por causa de uma batalha. As batalhas da vida nos causam feridas, nos causam dor e nos deixam às vezes até doente. Quantas vezes a gente entra em batalha espiritual e a gente fica até doente? Eu, por exemplo, quando eu tô em batalha, eu tenho febre. Eu tenho muita febre. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Mas é quando eu tô em batalha. Então, é muito importante que o Espírito Santo também seja o médico dos médicos que cura nossas enfermidades em meio às batalhas da vida. Imagina, Milton, eu sou só uma serva de Deus. O título é porque a gente respeita uma hierarquia espiritual, mas a minha maior honra é ter o título de serva do Senhor. Essa eu não troco por nada nessa vida. Continuando aqui. Enfim, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando você aceitar essa verdade, a sua vida mudará radicalmente. Ele satisfará os anseios do seu coração. Quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo e consegue discerni-lo como pessoa, o fato de você sentir no físico, tipo febre, dor de cabeça... Você também, né, Fabiana? Pois é. Ué, o que aconteceu aqui? Pera aí, gente. Que ligou alguma coisa aqui do meu iPad. Acho que agora desligou. Ah, meu Deus. Acho que Meu Deus, calma aí, gente. O que tá acontecendo aqui? Espera um minutinho, gente. Ainda? Acho que agora foi. Estão me ouvindo? Meu Spotify disparou aqui. Dá pra me ouvir? Bom, vamos lá. Então, esse primeiro capítulo a gente encerra, mas eu vou continuar no 2, tá? E no final tem uma oração, que eu quero orar com vocês. Vocês ainda conseguem me ouvir? Tá. Ah, que bom. Então, vamos orar o final desse capítulo? Pai, ensina-nos, Senhor, a viver de acordo com a vontade do meu mentor e companheiro Espírito Santo. Creio que ele não é fogo, vento, nem chuva, mas o enviado de Jesus para consolar o nosso coração. Nós cremos nessa verdade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então o capítulo 2. Capítulo 2, o Espírito Santo criou você. Você é a melhor criação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Isso é para quem tem um pouquinho de baixa estima, saber dessa verdade ajuda bastante, né? Você é a melhor criação do Espírito Santo. Ciente disso, Jó afirmou: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Eu vou ler de novo. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, 4. A sua personalidade, o seu corpo e tudo que você é, está num plano do Espírito Santo. Ok, mas você pode dizer assim: ah, mas eu não sou como eu gostaria de ser. Eu não tenho os olhos que eu gostaria de ter, o corpo que eu gostaria de ter, ou o cabelo que eu gostaria de ter. Não importa, não interessa. O que você precisa saber é que o que você é
é um propósito do Espírito Santo, resulta nos planos do Espírito Santo para a tua vida. Ele sabe o porquê você é assim. Não cabe a nós entender. Ele sabe o porquê. O salmista reconheceu isso e exaltou o nome do Senhor, dizendo: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Isso é muito maravilhoso. Quando você tem ciência de quem você é, do que Deus fez de você, do que o Espírito Santo fez contigo. Quando você tem essa ciência, você passa a ter um espírito como salmista. Você entende o quão maravilhosamente Deus te fez. Você entende o quão maravilhosas são as obras do Senhor na tua vida, independente de situações, coisas ou pessoas. Não importa, não interessa. Independente disso, o Senhor fez você de uma maneira maravilhosa, poderosa na terra. O seu corpo é o templo do Espírito. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios 6, 9. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui falando disso. Alguns amigos meus sabem que eu, há 10, 11 anos atrás, eu tinha obesidade mórbida. E eu cheguei a pesar quase 160 quilos. Eu tenho 1,70 m. Não sou baixinha, mas para 160 quilos quase, é muita coisa. E a importância de você cuidar do templo. Não estou falando de vaidade. Eu estou falando da importância de você cuidar do templo. Em 2009 eu fiz uma redução de estômago. Eu perdi em média 50 quilos. Ainda tenho toda uma obra para se fazer em mim, fisicamente falando. E que, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu creio muito, com todo o meu coração, que esse ano 2021, essa obra vou tirar os andames ao redor de mim. Mas assim, a minha vida deu uma grande transformadora virada. Não pelo fato de eu ter perdido o peso, mas pelo fato de eu ter colocado em ordem o templo do Espírito Santo. Eu tinha uma determinada unção naquela época, porque eu já caminhava, não tinha ministério ainda, mas eu já caminhava com o Senhor, já tinha os ensinamentos, enfim. Mas depois que eu fui colocando em ordem o templo, a minha unção, ela foi multiplicada. O poder de Deus começou a agir de uma maneira muito mais clara. E o meu relacionamento com o Senhor começou a ser muito mais próximo e muito mais profundo. Eu notei isso. Uma das primeiras coisas que eu percebi na minha vida, depois disso que aconteceu comigo, foi realmente o meu relacionamento com o Espírito Santo e com as coisas de Deus. Depois que eu perdi esse tanto de peso, pela vontade do Senhor, não a minha, porque eu não sabia que isso ia acontecer comigo. Eu operei em 2009. Em 2010, eu deixei o meu trabalho. Eu sou, como formação acadêmica, eu sou protética odontológica. E eu trabalhava numa clínica do governo federal. E eu deixei, saí. E aí o Senhor me levou até o Rio Grande do Sul para eu começar o meu ministério, há 10 anos atrás. E lá começou a minha caminhada. Depois que o templo começou a ser colocado em ordem. Entende a importância? O quão importante é você cuidar da sua saúde, você cuidar
você ter uma boa, você ser aciado, você ser uma pessoa aciada, cuidadosa, o básico. Porque você é templo, você é sagrado. E é importante que isso aconteça na tua vida. Eu falo por experiência própria. E eu tenho certeza que a partir do momento em que eu for pulando as etapas rumo à finalização desse processo na minha vida, que em nome de Jesus vai acontecer agora em 2021, eu tenho certeza que a minha vida vai entrar num outro ciclo com Deus. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Eu tô muito ansiosa na expectativa. Ana, minha linda, Ana de Santa Maria, Rio Grande do Sul, coração do Rio Grande. A Ana é lá da igreja do Céu. Saudade de todo mundo, do pastor, do meu pãozinho, da Gabi, do pessoal. Deus abençoe você, Ana. Não esqueça de você, não. Eu sempre oro pela tua vida. Ale, boa noite. Deus te abençoe, shalom. Então vamos lá. O Espírito Santo participou criativamente da edificação do templo erguido por Salomão e também o risco de tudo quanto havia no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para que os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. 1 Crônicas 28:12. O que aconteceu aqui? O Espírito Santo participou criativamente da edificação do templo. Ai, obrigada, Lê. Você que é muito querida e muito gentil. Santa Catarina. Santa Catarina, Milton, é um estado em que eu estou aprendendo a amar de uma maneira muito especial. Eu não conhecia muito Santa Catarina, mas agora eu conheço mais. E é um lugar que eu estou aprendendo a amar de coração. Deus abençoe Santa Catarina. O Espírito Santo ele participou criativamente da edificação do templo de Salomão. Para quê? Para que os átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras e para que os tesouros da casa de Deus fossem guardados ali. E para os tesouros das coisas sagradas de Deus fossem colocados ali dentro. Eu entendo isso como nós, como templos que somos. Esse templo tem que ser todo preparado criativamente pelo Espírito Santo, para que nós possamos depositar as coisas sagradas do Senhor dentro de nós. O Espírito Santo não habita numa casa suja. Dois espíritos não habitam o mesmo corpo. E o Espírito Santo não habita em meio à sujeira de qualquer espécie. Por isso é importante que nós mantemos nosso templo à mercê do Espírito Santo, para que ele faça essa grande obra. O Espírito Santo esteve presente na criação do mundo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. O Espírito Santo, olha que lindo isso, isso é uma chave de sabedoria. O Espírito Santo é o agente de Deus para criar novas criaturas na terra. Olha que coisa poderosíssima. O Espírito Santo é o agente de Deus para criar novas criaturas na terra. Isso é magnífico, isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A prova disso que eu estou dizendo está em Salmos 104:30. O Espírito Santo criou e deu forma a todos os animais. Pelo seu Espírito ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Jó 26:13. O Espírito Santo é o Espírito de vida que mantém você vivendo e respirando a cada momento. Olha que coisa poderosa. Enquanto você está vivendo,
enquanto você está respirando, enquanto você está suspirando vida, é Ele que está suspirando a sua vida. É Ele o sopro de vida que te mantém vivo nessa terra. O que seria, raciocina comigo, o que seria de nós nesse tempo tão louco, insano, doente, nesse tempo em que não sabíamos se íamos viver ou morrer? Para pensar. A gente não sabia se a gente ia morrer ou viver. Se a gente ia ficar aqui, se esse maldito vírus ia atingir. E ainda estamos à mercê, indiretamente, de tudo isso. O que seríamos de nós sem o Espírito Santo? Para nos curar, para ser o médico dos médicos, para ser mediador e para ser o espírito de vida que nos mantém vivo até agora. Então hoje, antes de você ir dormir e descansar, agradeça a Deus e ore com o Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Faça isso agora. Faça isso agora. Vamos fazer isso agora. Espírito Santo, melhor amigo, conselheiro fiel, inseparável da minha vida. Nós somos gratos a Ti, Espírito Santo, por manter o Teu fôlego de vida sobre nós e nos deixar viver até aqui. Estamos aqui hoje, num tempo onde ninguém nem sabia o que ia ser da gente. Mas para a glória do Senhor a gente está aqui. Em nome de Jesus. E se estamos aqui, é porque algo o Senhor quer fazer contigo. É porque os planos e os sonhos dele não morreram para a tua vida. É porque o fôlego de Deus ainda sopra dentro de você para algo poderoso na terra. Não desperdice isso, porque ainda não acabou a tua história. O Senhor ainda tem um capítulo, muitos capítulos espetaculares para a tua vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso, me deu vida. Vou ler de novo. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Nós somos inspiração de Deus. E o Espírito Santo veio, pegou essa inspiração do Senhor e nos deu sopro de vida para que nós estivéssemos aqui agora. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículos 5, 6 e 14. Vou repetir. Ezequiel 37, versículos 5, 6 e 14. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. O Espírito Santo também é aquele que dá nova vida após o segundo nascimento, a regeneração. Eu acho que não existe tempo em que o Espírito Santo mais trabalhe em nós do que quando recebemos o novo nascimento. Ali é a consolidação do Espírito Santo na nossa vida. E eu tenho certeza que é o tempo em que ele mais tem prazer em soprar o seu fôlego em nós. Onde há todo um reset, uma restauração, como diz aqui, uma regeneração da nossa vida, por dentro, por fora, de alma, de espírito, de emoções, de pensamentos, de inteligência, de discernimento. E depois que você é batizado com o Espírito Santo, não sei como foi a experiência que vocês tiveram,
Mas a minha, depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, um novo tempo se levantou na minha vida espiritual, profética. Eu fui consagrada profeta em 2007 por um pastor chamado Renato Camargo. Foi um pastor desatador do meu destino. Eu tenho muita gratidão pela vida desse homem, porque Deus enviou ele até a minha igreja na época e para me consagrar. Ele não sabia quem eu era, eu não sabia quem ele era, nunca tinha visto ele na minha vida, e ele brotou lá na minha igreja do nada, e ele disse ao pastor que ele precisava falar com o grupo de louvor. Na época eu era do grupo de louvor, e eu nunca tinha caído na unção, nada dessas coisas. E daí ele ungiu um por um do grupo, e entregou o que tinha que entregar, para quem tinha que entregar. E eu morrendo de medo, porque eu não era operada, e eu falava, meu Deus, se eu cair aqui, não tem quem me levante essa noite, porque eu ainda não tinha operado. Mas quando ele chegou em mim, porque eu tava morrendo de medo, ele deu uma risada, um sorriso e falou assim, ele era bem grande, bem alto, bem sorridente, um sorriso largo assim. E ele falou, chegou o dia. Chegou o dia. Parecia que ele sabe, o espírito que ali estava sabia até do meu coração que eu tava com medo. Mas não era medo dele, do espírito, era medo da reação humana, porque eu tinha medo de cair na unção. E ele disse, chegou o dia. Eu vim até aqui somente para te consagrar profeta das nações. E quando ele derramou óleo na minha cabeça, eu não me lembro de mais nada. Eu fui assim, arrebatada. E aquele dia foi o primeiro grande desatar da minha vida. E ele tinha, naquele dia, foi em julho de 2007, eu não esqueço. Ele tinha vindo de um retiro de 15 dias com o pastor Denardi, não sei se algum de vocês conhecem. Com o pastor Denardi. A Kátia lembra disso, né, Kátia? Você tá aí ainda, Kátia? A Kátia tava nesse dia, porque a Kátia é das antigas. A Kátia é minha amiga desde a minha conversão, pra vocês terem uma noção. A Kátia conhece, ó, a Kátia tá aqui. Lembra, Kátia, do pastor Renato, daquele dia? Foi algo assim tremendo na minha vida. Daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma, profeticamente falando. As revelações de Deus começou a vir de uma maneira muito forte na minha vida. Tipo assim, eu me lembro de uma noite, a gente foi ensaiar pro louvor, do grupo de louvor que a gente ensaiava, a Kátia, o marido dela também era do grupo, e eu lembro de eu segurei na mão da Dina, Kátia, e quando a gente começou a orar, aquela carga de unção tava em mim de uma maneira tão, assim, grande, que elas caíram. Quem tava do meu lado, a Dina e a Viviane, que eram as duas minhas amigas, uma caiu de um lado, outra caiu do outro. Eu fiquei assim, em choque, porque eu não tinha muito conhecimento do que era aquilo. Mas o poder, o sopro do Espírito veio ali naquele tempo, para todo mundo. Porque o Senhor entregou, né, Kátia? Foi uma nítida mudança daquele dia em diante. Porque depois eles voltaram e ministraram na igreja, e foram curas e milagres. Foi uma coisa assim foi um mover, um tempo assim muito especial. Muito especial. Eu nunca mais esqueço daquilo. Até me arrepia de lembrar, porque foi assim o primeiro destravamento ministerial da minha vida. Tanto que eu me lembro, Kátia, muito bem, como se fosse hoje. Eu tava no banheiro da igreja, que a gente ia no banheiro, né, antes do culto. E eu, a Kátia, essa que tá aqui, gente, que é aniversário dela hoje, e a Renata, que era a nossa líder, e eu disse, a Renata teve um sonho. Gente, sério, eu morria de vergonha de falar em público. Eu passava até mal, minha pressão caía, tinha que abrir eu lembro que o Luciano ia abrir a cozinha da igreja para pegar sal para eu pôr debaixo da língua, porque minha pressão caía. E a nossa líder, ela teve um sonho comigo. Eu me lembro como se fosse hoje, que ela sonhou que ela me via pregando em uma plataforma. E eu tava com uma faixa amarela no cabelo. Sabe aquelas faixas?
E ela contou que ela me via com uma faixa amarela no cabelo. E que eu tava pregando com o microfone, pregando. Eu não tava cantando, eu tava pregando para uma multidão. E eu lembro que eu fiquei louca da vida naquele dia, porque eu tinha pavor de microfone. Mas eu falei, tá louca, você tá louca, imagina, você tá louca, e você tá louca, você tá louca. A Kátia até ria. E ela falou, é sério, isso vai acontecer na tua vida. Ela profetizou aquilo na minha vida, ela liberou aquilo que ela viu na minha vida. E realmente foi o que aconteceu anos depois. Então, o Senhor, quando Ele fala, quando Ele mostra, quando Ele revela, respeita a sua autoridade na igreja, seu líder de louvor, seu pastor, respeita. Quando Ele disser algo para você, eu sonhei, o Senhor me mostrou, tome posse. Porque Deus mostra para a liderança, para a autoridade. As maiores palavras que o Senhor dá são através das autoridades na nossa vida, seja pai, mãe, seja pastor, seja quem for. Quando são autoridades, o Senhor fala. Mas vamos lá, foi só um testemunho que eu queria dar de como o sopro do Espírito Santo vem de uma maneira tão gloriosa que às vezes nem a gente entende. Exatamente, Ana. Eu lembro de você também receber a unção aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, escola profética. Ana, na escola profética, você não tem noção. Eu devo ter sido arrebatada e caído na unção umas 15 vezes. Santa Maria foi, acho que foi o segundo grande rompimento na minha vida, porque de lá eu saí pastora. 2013. Não esqueço disso também. E você não tava, Ana, mas eu subi no monte com o profeta e mais alguns profetas. E lá eu recebi uma ordenação muito forte. E ali foi o segundo grande romper na minha vida. Santa Maria é uma terra de milagres para mim, uma terra de poderosa unção. São pessoas também que eu sou muito grata toda a minha vida. O pastor Joel, a pastora Mara, a Gabi, a Cláudia. São pessoas que eu tenho um amor muito grande, um carinho imenso. Porque eles foram os fios condutores de Deus na minha vida, na minha história. Para o sopro do Espírito vir sobre mim. Mas vamos continuar. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo é a fonte da tua vida, de todos os aspectos da sua vida. O Espírito Santo é a sua vida. A vida não tem preço. É um presente de Deus para nós. Quem concede é o Espírito Santo, conforme vemos em 2 Coríntios 3:6, que diz assim: o Espírito vivifica. Ou seja, o Espírito, ele nos dá a vida. O Espírito Santo fecundou Maria, mãe de Jesus. Ora, o nascimento de Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que ela está gerando, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, 18 e 20. Pense sobre essa verdade incrível. O Espírito Santo foi aquele que possibilitou a entrada do Filho de Deus na Terra. Foi o Espírito Santo que abriu o caminho, que veio estabelecer a entrada do Filho de Deus na Terra. Olha que coisa poderosíssima. Que fundamental é a presença do Espírito Santo. Quaisquer palavras faladas pelo Espírito trarão vida, energia para você. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6,63.
Um exemplo disso, de que as palavras de Deus do Espírito são vida, vivifica. Infelizmente, é uma coisa que eu tenho percebido. Por exemplo, no caso da Andressa Urach, eu não sei se vocês estão sabendo, aquela moça lá, né, que teve um testemunho poderoso, e ela foi para a Igreja Universal e se converteu, e estava nos caminhos do Senhor de uma maneira linda e poderosa, com um testemunho extraordinário, obreira, muito precioso o chamado dela, o trabalho dela para o reino. Até que, do nada, essas duas, acho que a semana passada, não sei, ela simplesmente não quer mais. E pegou um ódio terrível das coisas do Senhor, dos irmãos, da igreja, dos crentes em si. Entregou o uniforme, não quer mais. E disse que não vai mais em igreja, não quer mais saber. Embora diga que continua uma pessoa de Deus. Mas não basta você ser de Deus. É o mesmo que dizer, é o mesmo daquela pessoa que diz, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tem um renascimento e aceita Ele. Esses são chamados filhos de Deus. Os outros são criaturas, pessoas criadas pelo Senhor, mas não são filhos. É difícil de ouvir isso, mas é a verdade. Então, e o que ela disse? Por que eu cheguei nesse assunto? Eu vi uma entrevista dela com o Léo Dias e ela diz assim, que a partir do momento que ela entregou o uniforme, ela foi muito sincera no que ela disse, sabe? E ela falou que a partir do momento que ela entregou o uniforme, ela já começou a ter sintomas da ansiedade, ela tem borderline, sabe aquela síndrome de borderline? Aquela moça da fazenda, parece que tá dando um trabalho lá dentro com essa síndrome, que é óbvio que é demônio, é espiritual. Mas isso é uma conversa, como diz por aí, vocês não estão preparados para isso. E ela é borderline. Assim que ela entregou o uniforme, que ela saiu da obra e começou a maldizer, e começou a se transformar de novo como ela era, do mundo, e começou a maldizer aquele que um dia salvou a vida dela. Gente, cuidado com a ingratidão. Cuidado com a ingratidão. A ingratidão é uma arma apontada para a tua cabeça. A desonra é uma arma apontada para a tua cabeça. A partir do momento que você cuspir no prato que você come e ser infiel e desonroso com aqueles que foram instrumento de Deus, autoridade de Deus na tua vida, você está assinando a tua sentença de morte. E queira Deus que seja uma sentença de morte espiritual e não real, porque isso é algo sério. Eu fiquei muito triste com o que eu vi, porque ela disse que a partir do momento que ela entregou, que ela abandonou e que ela saiu, que ela tá pedindo tudo aquilo que ela ofertou no altar, que declaradamente ela disse que foi todo o dinheiro que ela ganhava com prostituição, ela não quis para ela colocou no altar. Agora ela quer de volta. E ela vai processar a igreja por causa disso. Então, são coisas tão sérias que não vem ao caso aqui, porque não é assunto meu, mas eu estou explanando para você por conta desse versículo que a gente está lendo, que ela disse que a partir desse momento, imediatamente as enfermidades voltaram. A síndrome de borderline dela atacou de novo. Ela voltou ao psiquiatra. Ela está tomando medicação de novo. E que Deus tenha misericórdia da vida dela. Porque é assim, infelizmente, né? Mas vamos lá. Qualquer palavra falada pelo Espírito Santo vai trazer vida e energia. Para você ver quando o Espírito Santo sai, mediante a desonra, a deslealdade, a partir que o Espírito Santo sai, veio a doença, veio a perturbação, veio a insônia, a dor. A partir do momento que o Espírito Santo saiu da vida dela, porque é visível, ela tinha uma expressão serena, ela tinha uma maneira de falar totalmente de Deus.
partir do momento que ela se voltou contra, não estou dizendo a pessoas e nem a instituição religiosa, estou dizendo ao Espírito Santo. Tudo aquilo voltou. E em vez de vida, está trazendo enfermidade, infelizmente. O Espírito de vida é um dos títulos do Espírito Santo, é o Espírito da vida, é o Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Então, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo soprará a vida em todo aquele que morrer em Cristo, quando ele voltar para buscar a igreja. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui está a resposta. O mesmo Espírito que ressuscitou dos mortos a Jesus é o mesmo Espírito que nos vivifica e nos traz, que vivifica a nossa carne mortal. Pelo seu Espírito que em vós habita, Romanos 8:11. Shalom, apóstolo Cícero, boa noite. Amém, meu irmão. Eu recebo a tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo. Como é bom quando alguém te abençoa, né? Isso é tão difícil e tão raro. Por isso eu aproveito cada oportunidade. Muito obrigada por me abençoar, que o Senhor te recompense por isso. O Espírito Santo considera o seu corpo o lugar de habitação dele. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo é o facilitador que ajuda você a manter e proteger a coisa boa que Deus lhe tenha dado. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1,14. O Espírito Santo provê tenacidade, força e determinação para aqueles que se tornam dependentes e apegados dele. Aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo, aqueles que têm intimidade com ele, que têm uma vida, um dia a dia com ele, particular todos os dias, a palavra é clara, é promessa. Não sou eu que estou dizendo, não estou inventando e não estou abençoando, proferindo sobre a tua vida. A palavra diz. Ele provê tenacidade, força e determinação para aqueles que dependem, apegados à presença dele. Enquanto o Dr. Mike diz aqui, enquanto eu estava digitando essas palavras, algo glorioso e precioso aconteceu. Um dos meus empregados entrou na sala com uma boa notícia. Uma das minhas ovelhas havia acabado de dar à luz a uma linda ovelhinha negra, com uma estrela branca na testa. Olha que lindo! Enquanto o Dr. Mike estava escrevendo esse livro e falando exatamente sobre vida, sobre o Espírito Santo dar vida, o empregado chegou e falou para ele que nasceu lá Ele mora num lugar que é como se fosse uma fazenda, morava, hoje não mais. Tinha animais, tinha leão, tinha zebra, tinha ovelha, tudo quanto é tipo de animais você imagina tinha lá. E nasceu uma ovelhinha negra com uma estrela na testa, quando ele estava escrevendo isso. Parei imediatamente de escrever esse livro e corri para o meu quintal. Como ela era preciosa! Ao redor da mãe e da pequena ovelha, os outros animais se aglomeravam. Diversas lhamas amontoavam-se para ver o filhote recém-nascido. Eleazar, o meu enorme camelo, tô falando que ele tinha um monte de animal lá, Eleazar, o meu enorme camelo, também se aproximou. E ele colocava nome nos animais, né? Eleazar, o camelo. Eleazar se aproximou. Smokey, o meu gorila miniatura, também estava lá, tentando atravessar entre os outros. Já o meu antílope observava de longe.
Entretanto, parecia que todos eles estavam sentindo a glória da própria vida em si. Os animais estavam sentindo a presença do Espírito de Deus ali naquele nascimento. Olha que coisa gloriosa. Eu pensava como isso era maravilhoso, disse ele, enquanto eu escrevia sobre aquele que dá toda a vida aos poucos metros de mim, do lado de fora, algo ele criara e havia acabado de nascer. Pare por um momento e reflita como a incrível imaginação do Espírito Santo é capaz de gerar vida. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida seja tocada nesse momento pelo Espírito Santo de Deus. E que assim como ele teve essa experiência escrevendo esse livro, que vocês possam ter experiência enquanto falamos sobre isso. Que enquanto falamos desse precioso das nossas almas, você possa ter experiências na tua vida. Coisas estejam acontecendo na atmosfera ao seu redor, a seu favor, em nome de Jesus. Admiro os lindos pavões brancos e azuis com verde no quintal da minha casa. O Espírito Santo pensou em cada um deles, ele os criou. Enquanto aprecio o meu aquário, percebo peixes multicoloridos bonitos se movimentando pela água. Eles foram criados pela água, para a água. O Espírito Santo pensou nisso, que glorioso! O Espírito Santo é quem concede o dom da vida. As árvores são lindas, novas plantas continuam crescendo e as flores estão sempre a desabrochar. O Espírito Santo pensou em 1 milhão de formas de vida para essa terra. Você foi uma ideia dele. Você não está sozinho. Caiu de novo o negócio aqui? Dá para me ouvir mesmo assim? Pronto, achei aqui. Esse trem cai do meu ouvido. Eu tenho um ouvido pequenininho. Não para os negócios aqui. Você foi uma ideia dele. Você não está sozinho. Você tem um destino. Isso é maravilhoso. Você saber que você foi ideia, protótipo, projeto do Espírito Santo. Você não está sozinho. Que você tem um destino. A coisa mais maravilhosa do mundo é você saber que você tem um destino que não acaba por aqui. Que Deus tem mais para fazer, tem mais coisas para Ele fazer. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Você está na mente do Espírito Santo todo o tempo. Você é o foco de tudo que o Espírito Santo fará hoje. Você é o foco de tudo que o Espírito Santo fará esse mês. Estamos começando novembro hoje. Como o tempo passa, né, gente? Nossa, a gente piscou. Já é novembro. Olha que coisa incrível. Você está na mente dele todo o tempo. Você é o foco. Você, guarda bem isso. Você é o foco de tudo aquilo que o Espírito Santo fará hoje. Tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer hoje. De agora até a madrugada. O foco é um só. Você. A sua história, o seu destino. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João, capítulo 6, versículos 62 e 63. Oremos. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Eu não sabia disso. O Bruno está dizendo, obreiro Bruno, eu não sabia disso, que a gente sente batalhas espirituais no corpo físico. Sim, Bruno, a gente sente muita. Eu, pelo menos, sinto muita. Me dá muita febre. Me dá dor de cabeça. São batalhas. Profetas têm muito disso também. E tem outro detalhe. Quanto maior o seu degrau hierárquico espiritual, maior é a batalha, maior é a guerra e maior é a luta. Eu já falei isso, eu acho, algumas vezes, e vou dizer agora de novo.
As guerras que eu tinha até ano passado, setembro do ano passado, era uma. Os demônios que eu enfrentava até o ano passado era uma hoste. A partir do momento em que eu recebi a minha ordenação apostólica, a coisa ficou séria, muito séria. Faz um ano, pouco mais de um ano agora, foi em setembro, que eu tô me adaptando a essa nova unção, que é violenta, cujas batalhas são mais violentas ainda. Se o apóstolo Cícero tiver aí, quem é apóstolo que tá aqui comigo, tô dando um exemplo. Eles vão dar razão porque eu tô falando. É uma coisa quase que incompreensível no começo. Dói. Você pensa que vai morrer. Mas é por um propósito. Um propósito do Espírito Santo. Entendeu? Vamos orar por esse final de capítulo, tá aqui? Precioso Espírito Santo, obrigado do fundo do meu coração por ter me trazido ao mundo. Quero estar aqui, amo estar aqui, amo provar que tu criaste, amo provar o que tu criaste, amo presenciar, observar e fitar a beleza de que tu imaginaste e trouxeste para a existência. Obrigado pelos belos animais, pelas árvores frondosas, os pássaros ao meu redor. Obrigado do fundo do meu coração por permitir-me aproveitar o teu mundo. Mostra-nos como agradar-te, Espírito Santo. Tu nos fizeste de forma grandiosa para trazer satisfação a ti. Leva-nos em direção a ti, Espírito Santo, e nos atrai para no dia de hoje, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver que horas são, porque dependendo da hora eu já vou encerrar por aqui, né, gente? Meu Deus, 1h da manhã. Vamos encerrar por aqui, porque tem muita gente que precisa descansar. Você também sente, né, Lise? É bem assim mesmo. É bem... Nesses tempos de pandemia, vocês não fazem ideia do grau da batalha que foi. Foi algo, assim, muito violento. Muito forte. Oh, meu Deus, esse spot outra vez. Espera aí. Essa pandemia tem sido muito difícil. As batalhas têm sido muito violentas, muito forte mesmo. Mas, todavia, vencemos. Estamos aqui. É feriado, né, Lennon? Ah! Quem topa ficar, continuar? Vocês topar, eu fico. Eu tô sem sono. Não acredito que isso ligou de novo. Esse negócio tem um toquezinho que se você toca, já muda pro Spotify. Ok? Eu não sei muito lidar com isso ainda. Aí, ó. Não tô sabendo lidar com esse negócio. Acho que agora vai. Bom, quem precisar ir dormir, precisar descansar, fiquem à vontade, tá, gente? E vai ficar gravado aqui, depois vai pro YouTube, pro meu canal do YouTube. E quem quiser depois assistir, que precisar sair agora, fica à vontade, tá? Sem problema. Deus abençoe vocês. Vamos lá, então. Capítulo 3. Pros famintos da madrugada. Amo quem é assim. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. A sua Bíblia é um presente do Espírito Santo para você. Vamos lá, vamos ver o que o obreiro Bruno está falando aqui. Principalmente o ministério de jovens. É algo muito difícil, tenho passado batalhas tremendas por causa... Sim, ô Bruno, é que você é um intercessor, né? Outra coisa, os intercessores. Boa noite, Kátia. Deus te abençoe, amiga. Fica com Deus, viu? Feliz aniversário, mais uma vez. Ô Bruno, no seu caso... É o seguinte, é que quem é intercessor, além de obreiro, pastor, evangelista e apóstolo, etc., que junta tudo a isso? O intercessor, que não é todo mundo que é intercessor, que tem esse chamado, eu tenho esse chamado. O Lennon acho que tem também, né, Lennon? É mais difícil. Porque você compra a briga de muita gente, né? Você entra muito em... Gente, com licença, viu? Eu tô passando esse negocinho aqui. É porque tá
para não ressecar minha boca, que tá ressecada. Então, quando a gente é intercessor, é muito mais complicado, porque a gente compra muito a briga dos outros, sabe? Você entra em batalha que não é sua. E para isso também é importante o discernimento, Bruno, porque chega um tempo da vida da gente que a gente Deus começa a dar uma direção pra gente assim: não entre em batalhas que eu não te designei para estar. Entende? Existem batalhas que Deus não nos designou a estar, mas a gente quer estar lá. A gente quer brigar, a gente quer batalhar. Exatamente, apóstolo. Olha o que o apóstolo Cícero está falando aqui, uma coisa muito importante. Existem os intercessores proféticos. São coisas distintas, diferentíssimas. Uma coisa, outra coisa, sabe? São coisas totalmente distintas. O Cícero também é intercessor, né, Cícero? Eu me lembro de você lá em Santa Maria, eu acho que você é intercessor também. Então, é muito violento, é algo muito forte, é um preço muito... O preço do intercessor é muito violento. É muito violento. Acho que agora voltou. A conexão deu uma oscilada aqui. Então, você compra a briga de muita gente, Bruno. Você, eu, Cícero, Lennon, pessoas que são intercessores proféticos. Que Deus levanta de uma área profética para interceder por nações, por autoridades, por pessoas, sabe? Então, é normal, viu, Bruno, você ter esse tipo de levante de batalha. Mas existem batalhas que, com o passar dos anos, você vai tendo um discernimento e uma maturidade em que não é para você entrar. E o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos direciona e diz: olha, não entra nessa briga, porque não é para você. Quando você entra numa batalha que não é sua, além de você sofrer, você se machuca. Você sai todo estrupiado da situação que nem sua é. Entendeu? Mas vamos lá. O Espírito Santo escreveu as Sagradas Escrituras por intermédio dos homens de Deus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha o que a gente estava falando sobre profetas aqui, né? 2 Pedro 1:21. Quando você dá crédito à palavra de Deus e à Bíblia, você está ouvindo o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, que é articulado, brilhante e escreveu essa preciosidade para nós. O Senhor inspirou homens santos a escrever sob a liderança do Espírito Santo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos lá, vamos continuar. Pense nessa Bíblia gloriosa e incrível que carregamos conosco todos os dias. Tá uma batalha muito grande ultimamente, né? Tá uma guerra por conta do que aquele pastor disse, né? Que a Bíblia tem que ser atualizada, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Infelizmente, ele foi muito infeliz naquilo que ele disse, porque a palavra de Deus é perpétua, eterna, poderosa, preciosa, única, não tem lógica. É por isso que eu falo, muita letra mata, mas o Espírito vivifica. Muita letra mata. Pense nessa Bíblia gloriosa e incrível que carregamos. Todas as palavras escritas nelas, por um período de 1600 anos, foram citadas pelo Espírito Santo. Olha a preciosidade que é a palavra de Deus para um ser humano vir dizer que está desatualizada, que não é mais, que não é... Sabe? O Espírito Santo quis soprar a vida dele em você. Vamos ver o que o Cícero disse aqui, porque tudo que ele diz é bem edificante.
Sou intercessor de muitos apóstolos e profetas. É verdade, Cícero. Mas uma coisa dentre muitas tenho aprendido. De só entrar em guerra de quem for recíproco nas intercessões. É isso. Agora você disse uma coisa, Cícero. O favor de Deus não habita na desonra. Ambiente de desonra não tem favor divino. Se você é intercessor de alguém, se você intercede por uma autoridade, profeta, sei lá, quem for, se Deus te deu um desígnio para ser intercessor de alguém, veja se há reciprocidade, porque em terra de desonra não habita favor. Você vai nadar, 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 nadar e morrer na praia. Cícero me lembrou algo muito especial que eu precisava falar para vocês, é isso mesmo. É bem isso. O Espírito Santo quis que a sabedoria dele fosse depositada no teu coração, que a energia dele fosse derramada sobre você, que o caráter e a natureza dele fossem evidentes e óbvios em você. Presta atenção. O Espírito Santo quis que o caráter e a natureza dele fossem evidentes e óbvios em você. Ele quis que você soubesse o que ele sabe, ele quis que você sentisse o que ele sente, ele quis que você visse o que ele está vendo. O Espírito deu a sua palavra como uma arma especial. Olha que poderoso isso. A palavra de Deus é uma poderosa arma de articulação do Espírito Santo para a nossa vida. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17. Amo esse versículo. Esta é a arma usada pelo Espírito Santo contra Satanás. As suas palavras são poderosas e destroem o plano do inimigo. Aquilo que eu estava falando sobre articulação, que o Espírito Santo muitas vezes ele vem como um articulador para desfazer as obras do diabo. E aqui está um exemplo disso, não é? Jesus usou essa arma poderosa. Olha só, o Espírito Santo foi articulador. Jesus usou essa arma poderosa, a espada do Espírito. Quando foi tentado por Satanás, o Filho de Deus simplesmente respondeu com as palavras do Espírito Santo. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. O Espírito Santo levou Jesus para o lugar onde ele seria tentado, mas deu-lhe uma arma secreta e necessária, a palavra de Deus. Deus está falando aqui. Às vezes você é levado ao deserto para ser tentado. Às vezes você vai ser levado a lugares na tua vida que você vai ser tentado. Mas o Espírito Santo te deu uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, você pode ser liberto dessas tentações. Liberto desses joguetes do diabo, dessas articulações malignas que sempre vêm para nos tentar. Ele seria tentado, mas deu-lhe a arma necessária. O inimigo foi vencido e os anjos vieram ministrar a Cristo. O Espírito Santo também prepara você para a luta, pois ele entende de batalhas. Isso é tão importante para ele que a sua vitória está na mente dele o tempo todo. Tudo que o Espírito Santo deseja é ver a sua vitória. Isso está na mente dele o tempo todo. Por isso que ele entende de batalhas. Isso é tão importante para ele que a sua vitória está na mente dele em cada momento. Ele verdadeiramente não deixou desamparado você. Você não está desamparado. Porque a sua vitória e a sua conquista está na mente do Espírito Santo. Como diz os americanos, 24/7, 24 horas por dia. Ao contrário, em vez de deixar você desamparado, ele colocou a arma dele na tua mão, na tua boca e na tua vida, que é a palavra de Deus. Essa é a prova de que você não está desamparado. Deixa eu ver o que o Cícero está dizendo aqui. Já entrei em batalhas por grandes líderes.
onde houveram grandes retaliações. Nossa, Cícero, nem fala, retaliação. E que por não ter havido a cobertura exata, fui fortemente atingido. Somos dois, Cícero. Somos dois. Eu ainda não tinha tido essa experiência, Cícero, da retaliação exatamente nesse sentido. Até que, infelizmente, chegou o tempo que isso aconteceu. E eu fui fortemente atingida. Mas não caída. Porque eu tenho a poderosa arma aqui do meu lado, graças a Deus, todos os dias. Assim como você também tem. Vamos lá. Use, então, a espada do Espírito nos dias de hoje. A palavra de Deus é a arma que Satanás não pode suportar. A Bíblia contém 66 livros que somam 1189 capítulos. Alguém estimou que uma pessoa poderia ler toda a Escritura Sagrada em 56 horas. Poderoso isso, hein? Rutinha, meu amor! Boa noite, minha amiga! Saudade de você. Deus te abençoe. Te amo, te amo, te amo. Espero que você esteja bem. Oro por você. Sou sua intercessora. A gente estava falando agora sobre intercessão, sobre intercessores. E você é uma das pessoas que eu tenho por honra, gratidão e amor profundo ser intercessora sua. É uma honra dobrar meus joelhos pela sua vida, minha amiga. Te amo, viu? Deus te abençoe. Dicas úteis para se ler a palavra de Deus. 1. Estabeleça um hábito diário. Deixa eu ver o que o Lennon está dizendo aqui. Passei por um ataque, assim como o apóstolo disse. E me lembro que fui para o hospital e tomei soro. Exatamente. Lennon, teve uma vez que eu fui ministrar numa igreja. E eu saí de lá. E aquela coisa, né? Eu vou ministrar. E é muita gente para orar, para ministrar unção, para impartir, e arrebatado, e cai, aquela coisa forte. Eu saí da igreja, era 1h da manhã, pra você ter noção. O culto acaba o quê? 9 e pouco. Eu saí, era quase 1h da manhã. E eu lembro que naquele dia, o pastor foi embora e deixou eu sozinha lá. Sabe quando a pessoa não tem o mínimo de consideração? Que honra, Ruth! Tá vendo, Cícero? Isso é reciprocidade, o que a gente tava falando. Eu oro por você, você ora por mim. Existe amor e comunhão, respeito, honra e dignidade. Quando existem esses fatores numa aliança de amizade, de espírito, Deus faz coisas poderosas, como no caso da apóstola Ruth. Que a apóstola Ruth é Ruth, mas para mim ela é minha Noemi. Ela é minha Noemi, mas o nome dela é Ruth, mas é minha Noemi. Eu não sei o que seria, muito do pouco que eu sei ainda, eu devo a essa mulher de Deus, que ela é minha orientadora de vida, a Ruth. Ela é muito usada por Deus para me orientar na vida, sabe? Sou apaixonada por essa mulher, gente. É uma bênção na minha vida. Vamos ver o Cícero. A presença de Deus é o segredo para se refugiar, fortalecer, se levantar e se resguardar. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, Cícero. Vamos lá. Estabeleça um hábito diário para ler a Bíblia. Se você ler 3 capítulos por dia e 5 no domingo, vai conseguir terminar a leitura em 1 ano. Se você ler 9 capítulos por dia no Novo Testamento, poderá concluir a leitura dele em 1 mês. Se você ler 40 capítulos por dia, você lerá a Bíblia inteira em 30 dias e cada 30 dias da sua vida. É verdade, Ruth. A Ruth está dizendo aqui, ai de nós sem esses anjos disfarçados de intercessores. E falando de anjo, Ruth, lembra daquele dia? Teve um dia que eu e a Ruth, a gente estava numa cruzada na cidade de Araras, interior de São Paulo. A gente estava fazendo uma cruzada de 3 dias, eu acho. E numa madrugada deu uma tempestade tão violenta. E a gente estava dormindo junta no quarto de hóspedes da casa que hospedaram a gente. E quando foi de madrugada, estava uma tempestade um tanto quanto... Sabe, uma tempestade que você percebe que não é normal. Mas naquela noite, eu e a Ruth, a gente teve uma das experiências mais lindas da nossa vida. Pelo menos para mim foi. Que foi o dia em que eu recebi a visitação de um anjo no nosso quarto.
Era umas 3 horas da manhã. A gente ficou conversando e falando de Deus porque a gente, quando se junta, a presença de Deus é muito forte, é muito gostoso. E a gente nem vê a hora passar. E a gente ficou até de madrugada falando de Deus, rindo, conversando e tendo experiências. A propósito, as maiores experiências que eu tive na vida eu tava com a Ruth, as mais incríveis. E aí, de madrugada, apareceu um anjo. E esse anjo, eu via ele bem alto, da altura da porta. E engraçado que a Ruth não via, mas ela sentia. E toda vez que ela pisava na área que ele estava, os joelhos dela não ficavam firmes assim em pé. Eu caí de costa. Eu caí, fiquei ali, eu não conseguia ficar de pé. Igual o Daniel 22, eu acho. 20 ou 22, que o Daniel fala, né, que ele não conseguiu ficar sobre os joelhos quando ele viu o anjo, que ele caiu de joelhos. Eu caí de costas e eu chorava. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu só falava pra Ruth, Ruth, ele tá aqui, Ruth. A Ruth quem? Então ela não via, mas ela passou a sentir aquela presença no quarto e aquela tempestade lá fora. E era um anjo com uma caixa branca nas mãos, trazendo pra nós, assim, uma caixinha branca. E foi, assim, algo inesquecível. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu recebo visitações de anjo desde quando eu tinha 14 anos de idade. Mas os mistérios com anjos comigo é desde quando eu nasci. Mas de ver desde os 14 anos. Eu nem era crente na época. E eu passei a ter visitações de anjos. Geralmente quando eu tô aí no Rio Grande, Leno, quando eu tô no Rio Grande do Sul, eu sou um imã pra isso. É muito interessante isso. É uma coisa bem curiosa. E é uma experiência linda. Daniel, né, Bruno? É isso aí mesmo. Foi uma experiência maravilhosa, inesquecível, que, para a glória do Senhor e para minha honra, a Ruth estava comigo nessa madrugada e a gente provou dessa bênção do céu. Vamos lá. Leia no mesmo local a Bíblia todos os dias. Eu preciso ir logo que a minha bateria está acabando já. Leia a Bíblia no mesmo local todos os dias, que tem que ser o seu lugar secreto, o seu lugar de oração. Tem o hábito de estar no mesmo local, na mesma hora, fazendo a mesma coisa. Entendeu? Isso se tudo que você fizer repetidamente em 21 dias, vai se tornar um hábito e uma qualidade de vida maravilhosa. Eu faço isso. Por que vocês acham que eu sempre posto quando eu estou estudando a palavra? Porque eu quero te incentivar a estudar também. Eu quero te incentivar a ler a palavra como a gente lê aqui. E leia no mesmo horário. Torne-se um especialista em um tópico da Bíblia. Não queira saber tudo de uma vez e ser um especialista na Bíblia inteira. Mas descubra qual é o teu... Isso vai servir para o livro Desígnio, no nosso outro estudo. Mas descubra qual é o seu foco, o seu chamado. Procure todos os versículos possíveis sobre o teu chamado. E seja mestre naquilo. Não queira abraçar o mundo de uma vez. Mas busque um tópico e seja o melhor que você puder naquele tópico. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Mantenha o foco da sua especialidade. Por exemplo, se você quiser estudar fé, então crie um calendário de 365 dias de leitura sobre fé. Se você quiser se aprofundar no conhecimento sobre o Espírito Santo, procure 365 referências do Espírito Santo. Então você começa a fazer um itinerário de estudo sobre aquilo que você precisa. Oi, Graziela, boa noite, shalom, Deus te abençoe. Ai, do Rodrigo, que saudade do Rodrigo e da Letícia, como eu amo esses meus amigos. São pessoas que eu amo muito. Manda, por favor, quando você encontrá-los, mande um grande abraço meu, um beijo, um abraço cheio de saudade meu para eles, tá? Fale sobre a palavra de Deus em conversas do dia a dia. A palavra de Deus é uma ferramenta na mão do Espírito Santo para desenvolver e providenciar tudo o que você precisa para ser uma pessoa muito bem sucedida. E toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redigir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quando você desenvolve uma consciência sobre a opinião do Espírito Santo na Bíblia, o seu mundo inteiro começa a mudar. Shalom, boa noite, Márcia.
paz do Senhor, Deus te abençoe. Gente, minha bateria tá acabando, tá com menos de 10%, mas amanhã eu tô de volta pra gente estudar. Não sei se eu continuo esse, pra gente terminar ele sem desfocar de outro, mas eu vou ver, eu vou orar e vou ver a direção que o Senhor me dá. A gente leu 3 capítulos hoje, a gente estudou 3 capítulos, que ótimo, amém. Preciso marcar, deixa eu marcar aqui o capítulo para eu não me perder. E a gente volta com a continuação. Márcia, Deus te abençoe, querida. Ama a tua vida, viu? Que o Senhor Deus te abençoe, te honre. A Márcia foi boca de Deus na minha vida de uma maneira muito poderosa em uma live outro dia e me impactou muito a vida dela, do esposo dela. São pessoas que eu aprendi e tenho aprendido a amar. São novos amigos que o Senhor me trouxe. E eu tô muito feliz por isso. Sim, Lennon, mais ou menos no mesmo horário que é o meu horário da madrugada que eu gosto de ficar aqui. Então, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso com os meus amigos, meus irmãos, apóstolos, pastores, obreiros, profetas, servos de Deus, amigos queridos. Deus, eu te peço com todo o amor do mundo, todo o amor que eu tenho por essas pessoas que eu tenho no meu círculo de vida. Em nome de Jesus, meu Pai, dê uma experiência com o Teu Espírito Santo para cada um deles essa noite. Nós falamos tanto de Ti aqui, porque nós te amamos, porque nós te honramos, porque nós te reconhecemos como pessoa em nossas vidas. Pessoa que nos criou, que nos deu sopro de vida. Aprendemos que a Sua palavra é a Sua inspiração de articulação para as nossas vitórias nas batalhas espirituais. Que o Senhor venha usar essa articulação para livrar cada um dos Teus filhos, Senhor, das batalhas, das guerras, das lutas, dos ataques do inimigo. E dê para eles, Pai, eu peço em nome de Jesus, dê para cada um deles, Senhor. Ore cantarabashiriandaragamaxerias. Uraganabashere cantarabas. Iriadarabashere candereganarabashorianderabas. Em nome de Jesus, experiências noturnas, Senhor, sonhos proféticos, revelações do céu, respostas, Senhor, de problemas e situações que eles estão passando, Deus. Que o Senhor venha soprar em seus ouvidos, em seu subconsciente enquanto dorme, porque o Senhor é aquele que trabalha enquanto dormimos. O Senhor dá o nosso descanso e trabalha por nós. Venha dar um bom sono, um bom descanso, Pai. E que a tua mão esteja sobre eles e que a mão deles estejam sobre ti, entrelaçando numa aliança de fé, de amor e de profunda lealdade. Em nome de Jesus eu abençoo a cada vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo na tua presença. Muito obrigada por seu amor infinito por nossas vidas. Muito obrigada por nos manter vivos, por nos livrar do laço da morte, porque não sabíamos, não sabemos com tudo isso que está acontecendo no mundo, não sabemos o que pode acontecer e o que já aconteceu, mas o Senhor tem sido fiel, todavia, com cada um de nós, e nós somos gratos e agradecemos por isso. Em nome de Jesus, Pai, com gratidão e amor. Amém. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. É sempre uma honra para mim. Que o Espírito Santo dê experiências. Olha, a Ruth tá em Portugal, gente. Ela tá dizendo que são 4h20 da manhã em Portugal. Meu Deus. Mas é uma honra, uma alegria imensa. É a maneira que eu tenho de matar a saudade dos meus amigos que estão longe. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Eu amo vocês. Precisando de mim, sabe que eu tô aqui sempre para servir. Beijão no coração. Deus abençoe. E até amanhã.